Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente está aqui no CIAVES 2024, o Salão Internacional de Proteína Animal, esse ano multiproteína. E a gente está aqui então com o José Eduardo dos Santos, que é presidente da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura. Vamos falar um pouquinho sobre temas do momento, temas muito importantes, como, por exemplo, o do caso da doença de Newcastle, que foi detectado um foco isolado no município de Antagorda, né, José Eduardo? Lá no dia 17 de julho foi confirmado esse caso, considerado já encerrado no dia 26 de julho, e nesta semana, no dia 6 de agosto, o Ministério da Agricultura já considerou extinto o estado de emergência zoossanitária. José Eduardo, seja muito bem-vindo, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, primeiramente agradeço, Letícia, por mais uma vez poder participar, Notícias Agrícolas, né, estar junto com vocês aqui no CIAVES, né, e poder levar informações aí, né, desse caso aí que movimentou o Brasil, movimentou o mundo também, né, mas nós tiramos lições e também demos lições, né, porque resolvemos esse caso isolado, né, contando com a eficiência do nosso serviço oficial, que já vem se preparando por causa da entrada da influenza aviária no ano passado no Brasil, né, que não entrou nos plantéis comerciais, mas, né, colocou o Brasil em alerta, né, e infelizmente tivemos esse caso isolado no Rio Grande do Sul, né, e dali em diante, então, todas as medidas de monitoramento, de prevenção, né, as suspeitas que surgiram também foram, né, seguiram o rumo técnico e oficial, né. Com isso, então, nós conseguimos encerrar esse caso num prazo aí de 5, 6 dias, né, e agora estamos trabalhando aí para que o Rio Grande do Sul volte à normalidade nas exportações. José Eduardo, a gente viu esse caso acontecer em um momento que o Rio Grande do Sul já vinha passando por turbulências muito severas por causa das enchentes acontecidas ali final de abril, começo de maio. Como é que foi para o setor avícola ter que lidar com isso ainda estando numa fase de reconstrução? Lembrando que Antagorda, município que aconteceu esse caso isolado, fica ali no Vale do Taquari, né? Um lugar que foi bastante afetado pela enchente. Bom, Letícia, é importante essa tua pergunta, porque não podemos afastar esse acontecimento que ainda machuca o povo rio-grandense, né? E nós tivemos a solidariedade de muitos estados do Brasil, né? E a entidade ASGAV também tomou a frente, né, para dar um suporte ao nosso setor durante essa crise, atuando em vários grupos de crise que foram criados na área sanitária, na área de logística, na área tributária, mercado, meio ambiente, né? Então, assim, nós conseguimos, né, avaliar o prejuízo que nós tivemos, né, que foi calculado na época lá em torno de quase 248 milhões de reais, né? Claro que a gente sabe que ainda há consequências, né, e isso com certeza, né, abalou o setor, porque no Rio Grande do Sul ele tem seus polos produtores, né, e um desses polos é o Vale do Taquari, o outro Serra Gaúcha, que foram afetados. Nós tivemos estruturas de indústrias que foram afetadas, destruídas, estoques perdidos, maquinário perdido, né, e tivemos também o produtor que foi afetado, né, na estrutura dos seus aviários, de animais mortos, né, sem acesso à ração por causa do bloqueio de estradas e quedas de pontes, né. Então foi um momento muito difícil, mas o Estado, a avicultura, ela se uniu, né. Tanto que o nosso lema que a gente trouxe para o CIAVES, e vai ser o lema da nossa conferência da indústria de exposição da carne de frango de novembro, é superação e união, né, da avicultura gaúcha com a avicultura brasileira, superação, né, que nós temos que superar, nós temos que dar a volta por cima e fazer com que o setor continue com esse peso todo, né, de responsabilidade de produzir alimentos em larga escala para atender o Rio Grande do Sul, alguns estados do Brasil e também o mercado internacional. E, José Eduardo, num movimento, né, de resposta bem célere, né, tanto das entidades governamentais, das entidades de classe da avicultura, né, houve aquele alto embargo do Brasil em relação às exportações de carne de frango. E eu, inclusive, entrevistei o professor Ariel Mendes, da FACTA, e ele pontuou isso, essa resposta muito célere e muito transparente. Apesar de ser um momento de crise, essa entrada da doença de Newcastle, esse tipo de resposta ela acaba dando uma seriedade a mais para o Brasil.
Eu queria saber se você concorda com esse tipo de situação, por mais que seja um autoembargo, mas mostra, olha, a gente está tratando esse assunto com seriedade, a gente está olhando para isso com o dever que a gente deve olhar. Bom, Letícia, num primeiro momento isso gera um impacto e uma preocupação para quem está lá produzindo, né, que tem o seu planejamento, né, em ação para atender os determinados mercados e da noite para o dia ele recebe essa informação que o estado todo está embargado, né. Mas isso também, nós como líderes do setor e pela responsabilidade que nós temos de defender o setor, pela nossa interatividade com o serviço oficial, a gente conduziu o assunto e levamos ao setor que isso seria uma forma provisória de evitar retrabalho, de evitar uma série de outros transtornos, caso viéssemos a ter, né, as suspeitas que estavam em análise viessem dar negativo. Então, assim, a gente viu isso como um movimento proativo, um movimento firme e em condições assim de nos dar essa visão do que vinha acontecendo, né? E nós acompanhamos muito de perto, né? E quando as suspeitas que estavam em análise deram negativas, de imediato nós já divulgamos uma nota técnica, né? Buscando a cronologia dos fatos, né? Reivindicando no bom sentido que se derrubasse o embargo, o autoembargo, e o Ministério prontamente atendeu isso, né? Então acho que foi uma medida assim que ajudou, né? E a gente conseguiu, né, suspender isso num curto espaço de tempo. Nesse momento, quarta-feira, dia 7 de agosto, quais países ainda seguem com esse bloqueio em relação à importação de carne de frango pelo Rio Grande do Sul? Bom, a gente tem a notícia ainda que China, né, mesmo tendo divulgado hoje que o Brasil volta a exportar, exceto o Rio Grande do Sul. A gente tem o México também na mesma condição. A gente ainda tem o Chile, né, e alguns outros países que eu não me recordo agora, mas os mais expressivos são esses, né. Isso vai se manter ainda por um período que nós acreditamos aí de 15 a 20 dias, né, porque o Brasil fez todos os movimentos necessários, né, de mostrar para o mundo que o caso foi encerrado, fez a comunicação oficial, a Organização Mundial da Saúde Animal, né, e o setor também fez a lição de casa. Então, assim, volto a dizer, nós que estamos dentro de um setor representando, vendo a angústia da indústria, sabendo do histórico de exportação do Rio Grande do Sul para muitos países, do nosso compromisso com a qualidade, com a sanidade, a gente vai acompanhar isso muito de perto, contando com a eficácia da nossa Associação Brasileira de Proteína Animal e dos governantes, inclusive nosso governo do estado interagindo, como foi falado ontem pelo nosso governador, junto com o Ministério da Agricultura, para que isso se resolva agora, então, nos próximos 15, 20 dias e o Brasil volte a ser único, a ser um grande e potencial exportador de carne de frango e ovos. E, José Eduardo, você comentava a respeito da China durante a sua coletiva aqui no CIAVES, de que a China representa para as exportações de carne de frango para o Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, em torno de 5% a 8% por mês. Quanto que isso representa em volume, em toneladas e financeiramente? A gente consegue ter uma ideia? Não, eu acho que em volumes, né, o Rio Grande do Sul exporta aí em torno, em média, 60 mil toneladas, então deve dar em torno aí de 10 mil, 12 mil toneladas por cima, assim, né, que nós exportamos para lá. E uma coisa importante de se dizer, Letícia, é que o produto que vai para a China, ele não é muito consumido no Brasil, que são os pés e as patas de frango, né? Então isso não deve gerar uma especulação de mercado que vai sobrar produto, que vai diminuir preços e vai prejudicar a indústria. Não, é um produto que ele pode ser direcionado para algum outro país asiático que não tenha essa restrição, né, rígida de embargo, né? É um produto que pode ficar estocado e ser depois exportado, né, e não deve afetar o mercado. Então é dentro dessa linha. Então a gente tem essa expectativa assim, de retomar, né, em matéria de valores. Realmente eu não tenho agora ideia, né, de quanto isso significa. Deve estar em torno de 2.500, 3.000 dólares uma tonelada de pé, acredito eu, não tenho essa informação, mas eu acho que isso vai acabar logo ali e o setor voltar a exportar para a China aí com eficácia.
Outro dado que você trouxe também durante a coletiva são os impactos de toda essa carga, né, sobre o Rio Grande do Sul. A questão não só das enchentes e da doença de Newcastle. A gente vem ali de uma sequência de estiagens que provocaram perdas nas safras de grãos, aumentaram os custos de produção para a produção de proteína animal. Então eu queria saber, esse ano a BPA ela já divulgou uma informação de que pode bater recorde novamente de exportação de carne suína e carne de frango. No caso do Rio Grande do Sul, pode haver ali um empate com 2023, né, uma falta de crescimento ou um decréscimo ainda que pequeno? Olha, Letícia, a gente vinha num otimismo antes das adversidades climáticas, do caso de Newcastle, de fechar esse ano com uma exportação acima das 740 mil toneladas, crescendo em torno de 3, 4%. Porém, né, com tudo que aconteceu, né, nós vamos sentir, né, esse impacto, a não ser que volte logo, nos 15, 20 dias, como eu falei, né, e o Rio Grande do Sul tem uma exportação dinâmica, tem condições para isso, né, volumosa nesses próximos meses e consiga recuperar. Então, assim, com otimismo, podemos empatar com o ano passado, que foi 739 mil toneladas. Né? Com pessimismo, acusando esse impacto, podemos cair 2 a 3%. E tem a logística também no Rio Grande do Sul, né? Então, voltando rapidamente com o porto ali do Rio Grande, dá para se escoar, né, Eduardo? Olhando para esse cenário um pouco mais otimista. Né? Voltando Porto de Rio Grande, voltando aí outros portos que a gente exporta ali por Santa Catarina, Paraná, né? Com certeza a gente vai retomar aí a exportação e atender a demanda que, como eu disse, né? Recebemos vários chineses aqui no stand atrás da carne de frango produzida no Rio Grande do Sul. E lá, durante o nosso trabalho na entidade, a gente recebe muitos pedidos, né? E esses clientes vão suplicar aos seus governos para voltar a importar do Brasil. Tá do Rio Grande do Sul, aliás. Tá aí então, José Eduardo dos Santos, presidente da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, proteína animal produzida no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul segue sim produzindo carne de frango, segue enfrentando as adversidades e segue assim com o seu estado sanitário, já que o caso de doença de Newcastle já foi debelado. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.